Assistência técnica, tecnologia, meu nome é Bernardo, com quem eu falo? Ah, entendi, você tá com um notebook aí muito lento, né? Beleza, bom, então se você quiser a gente pode melhorar aí o desempenho do seu notebook. E você mesmo já mencionou aqui, né, que você acha que o SSD é uma boa solução. Realmente a gente vai analisar, provavelmente um SSD vai melhorar muito. Pode enviar o notebook para cá. A gente tem um serviço também que a gente pega o notebook com o motoboy na sua casa. Se você preferir, é R$30 e depois a gente faz o orçamento, mas o preço do motoboy é à parte, tudo bem? Tá, beleza, então a gente vai pegar aí. Me passa o seu endereço, por favor. Tá, beleza, tô anotando aqui. A gente já vai pegar aí o notebook na sua casa hoje mesmo, tá bom? Daqui mais ou menos 1 hora, 2 horas, e a gente devolve o notebook amanhã. A gente já faz todo o serviço aí em um dia. Então, assim, para eu te dar um orçamento final de quanto que vai ficar o serviço, eu vou ter que ver o notebook, a gente vai ter que conversar melhor para eu entender qual é o SSD, mas o custo só da mão de obra para a gente instalar o SSD, formatar o Windows, os drivers, deixar seu notebook zerado com um novo SSD, a gente cobra R$120, tá bom? Não, beleza. Então, são 30 aí para entregar, mais os 120, mais o preço aí do SSD. Já vou mandar o motoboy para sua casa. Obrigado, então, tenha um bom dia. Até mais. Bom, pessoal, deu pra ver que essa conversa era falsa, né? Mas é justamente uma conversa que eu tô fazendo, simulando um cliente trazendo um notebook aqui para nossa assistência técnica. Isso porque eu queria mostrar um pouco os detalhes do que eu vejo como ideal para uma assistência técnica, que é justamente a gente ter esse contato com o cliente de oferecer um serviço melhor, pegar o notebook na casa dele, entregar em tempo rápido, que são coisas muito importantes. Mas aí, vamos continuar aqui que o notebook já chegou e a gente vai querer instalar um SSD para deixar o notebook do nosso cliente mais rápido. E, pessoal, tem muitos detalhes muito legais que eu vou comentar nesse vídeo, porque eu não só vou ensinar você a instalar um SSD do zero, configurar o Windows, drivers, isso tudo, mas eu vou falar de todos os pontos profissionais que a gente tem que ter cuidado se a gente for atender um cliente, e mesmo se você for fazer isso para alguém da sua família, tome esses cuidados para evitar problemas depois. Um exemplo muito bom disso é a questão do Office. As pessoas acham que instalar o Windows já vem até com o Office instalado, e na verdade não. Então a gente tem que explicar isso, tem que ver as soluções, ver a questão dos programas, backup, é muita coisa, vai ser muito bom esse vídeo, então segue aí com a gente, vamos lá. Bom, então aqui chegou o notebook do cliente que a gente vai arrumar e a gente vai dar uma analisada geral nesse notebook antes de começar o reparo. Aqui a gente consegue ver o modelo, então ele é um Inspiron i15 3567A40P. Então a gente vai anotar esse modelo, notebook da Dell, né? E em alguns notebooks não fica aqui escrito modelo, fica aqui embaixo. Então depende aí do modelo do notebook. A gente olha e vai anotar qual que é o modelo certinho desse notebook. Porque a gente quer consultar quais que são as opções de SSD para a gente colocar nele e também uma coisa que a gente vai ver é a questão dos drivers depois que a gente vai precisar instalar. Aí já é uma coisa que eu acho que você tem que prestar muita atenção quando você for prestar o serviço de instalar um SSD. Porque se for um notebook mais recente, 2018, 2019, 2020 para frente, provavelmente vai ser muito fácil a questão dos drivers. Você vai achar os drivers na internet, vai conseguir atualizar ele direitinho. Se for um notebook muito antigo, dependendo da marca, esse processo pode ser mais complicado. Inclusive, o próprio processo de abrir o notebook pode ser mais difícil. Eu fiz o último vídeo da série aqui, abrindo um notebook da Toshiba de tipo mais de 10 anos atrás e foi muito difícil abrir, eu gastei um tempo muito maior do que se fosse esse daqui da Dell mesmo. Se for uma complicação muito maior, a gente pode até passar um orçamento diferente para o nosso cliente aí. Uma coisa que seria bom a gente, antes de dar um orçamento olhar, seria se a gente fosse trocar a pasta térmica, porque aí sim, abrir um notebook antigo pode ser bem mais trabalhoso. A gente sente assim, o tanto que o cliente está confortável em falar. Às vezes você pode até pedir no telefone qual que é o modelo do notebook, mas depende aí de cada cliente. Bom, vamos testar primeiro se o notebook está funcionando direitinho, né? Eu vou conectar ele aqui na tomada. Aqui ele acendeu um LED aqui, então ele está carregando. Ah, ligou. Então pronto, o notebook está funcionando. E nesse caso, tem várias formas de instalar um SSD, né? A gente pode instalar um SSD que é a forma mais fácil para assistência, para a gente instalar, que é simplesmente tira o HD fora, mas a gente coloca um SSD no notebook e formata do zero, coloca o Windows zeradinho lá, instala os drivers, configura, assim fica tipo zero bala. Só que pode ser que o cliente queira manter os arquivos, programas, tudo que está instalado. E ao invés da gente fazer esse processo de instalação do zero, a gente pode fazer a clonagem, que eu já ensinei em vários outros vídeos aqui do canal. Posso deixar até na descrição aqui os vídeos que ensinam esse processo. A clonagem é como se você colocasse o SSD numa case externa, conecta essa case no notebook e aí você vem e transfere tudo que está do HD para o SSD. E aí é como se ele clonou tudo que estava no HD antes, passou para o SSD, você vem no SSD, coloca o SSD no notebook, aí ele vai tipo ligar, já funcionar perfeito. Então esse processo ele pode ser mais rápido, mas se a gente fosse fazer essa rota,
Não fica tão bom como formatar do zero o computador, então formatar do zero muitas vezes é a melhor opção, mas a gente tem a vantagem que já faz o backup de arquivos, programas, tudo automático, não tem nem que reinstalar programa. Então, dependendo do caso, pode ser uma boa opção oferecer esse serviço. Só que para isso a gente precisaria da senha da pessoa, acessar o computador com os arquivos da pessoa lá. Nesse caso, a gente teria que ligar para a pessoa pedindo a senha. 20 minutos depois... Nossa senhora, eu tô falando aqui já tem tipo 1 minuto e o computador continua nessa tela carregando. Realmente o cliente estava certo em reclamar que esse notebook estava muito lento, porque tá lento pra caramba. Inclusive, dá pra gente ver, né? Ele tem realmente um HD e nesse notebook a gente tem 8 GB de RAM. É importante outra coisa, ficar atento a isso tudo. É interessante da assistência, né? Porque tem muito mais do que só tipo, vou fazer o que o cliente pediu aqui. Não, a gente vê, tem 8 GB de RAM. Para um notebook desse, 8 GB de RAM já é um ponto muito bom, ainda mais para um uso normal do notebook. Então a gente não precisa preocupar muito para esse ponto. Mas se fosse um notebook com 2 GB de RAM, 4, a gente poderia também ligar para o nosso cliente aí, falar com ele, olha, identifiquei aqui que está com pouca memória RAM também, então além do SSD, você teria interesse em aumentar a RAM, custaria tanto, ficaria assim, teria tal benefício, e aí a gente explica para ele. A RAM, no caso, se ele fosse abrir muitos arquivos ao mesmo tempo, muitos programas, quanto mais memória RAM, melhor. Também para jogos é muito importante ter mais memória RAM, porque os jogos consomem também bastante da memória RAM. Se ele falar assim, eu gosto de jogar com o notebook, ou jogos leves, jogos pesados, ou não jogo nada, eu gosto mais de assistir filme, trabalhar, a gente vê o que seria mais interessante. Mas também a gente vai ficar empurrando coisa para o cliente. Ele chegou aqui querendo deixar o notebook mais rápido e colocando um SSD. Então isso é a principal coisa que a gente vai fazer aí no notebook. Então eu vou fazer mais alguns comentários aqui. Uma coisa que eu vi é que ele está escrito aqui que vem com o Windows 10 Home. Ele já vem com o Windows 10, eu vi aqui que é o sistema Windows 10. Então eu sei que quando eu formatar, mesmo colocando um outro disco, tirando o HD, o Windows 10 original já vai passar para ele. Se for o caso da pessoa não estiver usando o Windows original, eu tenho que também perguntar se ela quer depois que a gente ative uma cópia do Windows. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como que a gente coloca o Windows por R$50 original no notebook, até menos que isso. Então, se for o caso, a gente pode também oferecer essa solução. Olha, a gente pode colocar um Windows 10, ativar ele. O Windows também, hoje já tem o Windows 11. Então seria interessante a gente ver se tem a compatibilidade no notebook para o Windows 11, pesquisando pelo modelo na internet, ou mesmo verificando se ele tem os requisitos para o Windows 11, e aí a gente perguntar para a pessoa se quer que faça o upgrade. Não perde também a licença se você passa do Windows 10 para o Windows 11. Se você tem, uma chave do Windows 10, ela funciona também quando você instalar o Windows 11 nele. Só que tem que ver se o notebook é compatível. Se for, eu recomendo que a gente faça isso, porque vai ter suporte por mais tempo. Só que depende também do cliente. A gente não vai chegar com o cliente que tem o Windows 10 e já mandar um Windows 11 para ele sem falar nada. A gente vai perguntar para ele se ele quer que instala, falar os benefícios, né, que vai ter suporte por mais tempo. A interface é muito parecida, então tem que deixar realmente o cliente decidir com base nas informações. Outra coisa aqui que eu queria falar, se a gente desconectar ele aqui, eu gosto de ver também se a bateria dele já foi pro saco, né, ou ainda tem alguma certa duração. Porque se a bateria não estiver funcionando mais, eu gosto também de perguntar a pessoa se ela quer que troque a bateria. Eu já olho uma bateria compatível, quanto que custaria e tal. O meu serviço da troca também, que não seria muito uma bateria, mas tem que cobrar alguma coisinha, né? Então, tudo isso a gente alinha com a pessoa. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui na tela de um outro notebook que eu fiz algumas pesquisas sobre esse modelo em específico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza, o que eu fiz aqui foi que eu pesquisei no Google mesmo, pelo Inspiron i15 3567, e aqui já aparece o primeiro link, que é o link oficial da Dell mesmo. Inspiron 15 aqui, manual de serviço. Se clicar no manual, a gente tem explicando aqui, como que abre o notebook, o que tem dentro dele, como remove a bateria, tem explicando tudo, Ele tem um leitor CAD, dá para instalar o SSD no leitor CAD também. Então pode ser interessante também, se a gente não estiver muito seguro de como que a gente vai abrir esse notebook, a gente dá uma olhada no manual. Muitas vezes a gente já está acostumado, né, com o notebook, não precisa ficar olhando esses detalhes, mas para trocar o HD para um SSD, dá para a gente ver também. Vamos pesquisar se tem algum SSD M.2. Esse notebook parece que não tem mesmo, mas a gente pode pesquisar na internet, né, por algum lugar, para ver se esse notebook aceita M.2. Então aqui, a gente já viu até nas respostas, pesquisei por M.2 aqui no site, que não tem como colocar um SSD M.2 nesse notebook. Isso é interessante também da gente olhar, porque se der para colocar um SSD M.2, a gente pode dar essa opção para o nosso cliente. Nesse caso desse notebook aqui, a gente tem duas opções para colocar o SSD nele, Ou a gente coloca o SSD tirando o leitor CAD aqui, é o leitor de CD DVD, coloca o SSD nesse lugar aqui, ou a gente vai colocar um SSD tirando aqui e colocando no lugar do HD antigo que já existe nesse notebook aqui. Aí, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre os tipos diferentes de SSD, se SSD M.2 SATA, NVMe, questão do SSD 2,5 polegadas SATA também, os 3 tipos de SSD, como funciona o protocolo, onde instalar cada, quais formas de instalação, eu tenho um vídeo aqui também no canal que eu explico isso em muito detalhe, não vou passar tudo aqui, então você pode conferir nesse vídeo aí. Mas é importante a gente identificar qual tipo de SSD a gente vai instalar no notebook desse cliente
E também muito importante, a gente vai identificar qual que é a capacidade do SSD. Eu tenho aqui um SSD de 240 GB, que eu já vou propor para o meu cliente instalar esse, mas na verdade eu quero ver qual que é a necessidade realmente de tamanho que ele precisa de um SSD no notebook dele. Então, com essas informações, a gente vai ligar para o nosso cliente aqui e perguntar para ele o que ele está interessado. Opa, tudo bom, cara? A gente recebeu o seu notebook aqui e eu já fiz um diagnóstico e estou pronto aqui para te passar um orçamento do serviço. Eu vi que é um notebook bom, né, cara? Ele tem um i5 de 7ª geração, tem 8 GB de RAM. Queria te perguntar até antes, para que você usa esse notebook? Tá, não, beleza, é mais para filme e também para trabalho, né? Não, beleza. Tá, a gente acredita que assim, já esteja muito bom a questão da quantidade de memória RAM e também o que deve ver com você é a questão do armazenamento, porque a gente vai instalar então um SSD para deixar seu notebook mais rápido, né? Quando a gente instalar o SSD, ele vai carregar os programas, os arquivos, tudo em muito menos tempo. Inclusive, quando eu liguei seu notebook aqui, ele demorou mais de 1 minuto para ligar. Com o SSD, esse tempo vai para menos de 20 segundos, ele fica bem mais fluido mesmo. Só que aqui a gente tem várias opções de SSD para instalar. A gente pode primeiro instalar um SSD no lugar do HD, e aí você perderia esse seu HD que você tem no seu notebook hoje. Hoje ele tem um HD de 1 TB e você ficaria sem ele. Eu posso te devolver esse HD, né, claro, ou eu posso colocar esse HD como um disco secundário no seu notebook. Então eu posso pegar esse HD e deixar ele no leitor de CD e DVD. Aí você perderia o leitor de CD e DVD e deixaria o seu HD de 1 TB junto com o SSD que eu vou colocar no seu notebook. Você teria interesse nisso? O adaptador para colocar o HD no leitor de CD custa cerca de uns R$30 e dá para fazer isso tranquilo. Aí você ficaria com 1 TB para poder guardar seus arquivos, imagens e tal. Então, pelo que eu entendi, você tem pouco arquivo, né? Tudo seu não dá nem 100 GB. Eu vou fazer o seguinte, o HD que eu vou tirar, eu posso então te mandar o HD removido, já que você não quer colocar o HD dentro do notebook, eu posso te mandar o HD sem nada, ou então eu posso colocar o HD numa case externa, só para HD, e aí você vai ter um HD externo de 1 TB. Você tem interesse nisso? Custa também R$30 esse adaptador. E aí você fica com um HD de 1 TB limpo para fazer backup dos seus arquivos. Se você não tiver, até que é uma boa. Você quer isso? Tá bom, beleza. Então eu vou usar esse adaptador. Vai sair R$30 a mais, mas aí você vai ficar com 1 TB de espaço para armazenar seus arquivos extras aí num disco externo. Legal, vai ser uma opção boa mesmo. Eu recomendaria fazer isso. E você falou que tem pouco arquivo, eu ia te sugerir colocar um SSD de 240 GB. Hoje, esse SSD está custando R$160. Então vai aumentar R$160 aí no preço pela questão da peça. Você teria interesse em colocar esse SSD? Tá, esse mesmo, beleza. Então eu vou instalar esse SSD de 240 GB para você e vou também colocar o seu HD num HD externo de 1 TB. Vai precisar também fazer backup dos seus arquivos? Não, né? Tá bom. Então eu vou apagar tudo que tem aqui, todos os dados vão ser apagados, beleza? Tá, combinado então. E outra coisa que eu ia te perguntar é se você quer que instale algum programa depois que a gente formatar aí. A gente vai instalar o Windows aqui, eu vi que você tem um Windows 10 original e que esse seu notebook também não suporta o Windows 11, então a gente vai ter que instalar realmente o Windows 10 nele. E ele vai continuar com a licença original do Windows 10, mas ele não vem com o Microsoft Office, não vem com nada a mais. Então, você quer mesmo que a gente pega e instala aí alguma coisa a mais depois que a gente formatar o notebook? Pô, isso tem um custo adicional, né? E a gente poderia instalar também o Office se você tiver uma licença. Então não precisa de Office, né? Você usa mais online mesmo, tá bom? Vai sair tudo 310. Pode ser no Pix? Beleza, então, vai ser no Pix. Amanhã, então, o notebook já tá na sua casa, novinho, beleza? Um abraço, então. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, essa fase de alinhamento é muito importante mesmo. Então, agora a gente já sabe qual tipo de SSD instalar, onde instalar esse SSD, se o cliente vai precisar de mais armazenamento, se ele vai, o que ele vai fazer com o HD que vai ser removido do sistema dele. Nesse caso, essa solução é muito legal, da gente fazer um HD externo com esse adaptadorzinho aqui. Sai bem barato e o cara ganha um HD de 1 TB. É muito bacana mesmo. A gente sabe também se vai precisar de backup, se vai precisar instalar programas. Isso tudo é muito importante a gente alinhar. Inclusive o Office, igual eu disse no início do vídeo, que as pessoas não sabem que ao instalar o Windows fica sem o pacote do Microsoft Office. Às vezes elas acham que vem junto e a gente tem que explicar para a pessoa que não vem junto. Se você quiser o Office, você vai ter que instalar isso separadamente. Tem assistências que podem fazer esse serviço aí, instalando uma cópia não autentificada, né, não original, mas eu prefiro trabalhar só com coisa original, mais uma preferência minha. Eu acho que assim, hoje existem muitas opções, existem inclusive como comprar na internet o Office, da mesma forma que o Windows, que a gente consegue comprar original por tipo, R$50, o Office também a gente consegue na internet por um preço bem menor. Então eu prefiro mesmo usar essas opções que são originais
mesmo que são voltadas para a empresa e a gente compra como consumidor, ainda é uma licença original, ao invés da gente ficar tentando falsificar esse tipo de programa, porque o Windows pega muito isso também. A gente já alinhou também que a gente vai instalar o Windows 10, porque esse daqui a gente verificou, esse notebook não é compatível com o Windows 11, então eu já falei com a pessoa, vai continuar com o mesmo Windows, além do ponto também você vai precisar logar na conta da pessoa. Então pronto, assim, amanhã que a gente for devolver esse notebook, ele já vai estar direitinho do jeito que o cliente quer, não vai ter nenhuma surpresa, nada inesperado, ele vai pagar um serviço, né, que ele realmente contratou, eu destrinchei qual que seria o preço da peça, de tudo, a pessoa pode até conferir se ela está pagando um preço justo aí pelo serviço. Isso também é legal a gente comentar. Muita gente fica na dúvida quanto que cobra para poder prestar o serviço de assistência técnica aí na sua região e quais serviços prestar. Eu deixo uma lista abaixo também, ou eu deixei num vídeo anterior aqui da série, posso deixar nesse também, com os preços que eu cobro aqui, só para a pessoa ter uma ideia. Mas claro que esses preços também vão depender de região a região, e a forma mais efetiva de você descobrir quanto cobrar é ligar para várias assistências técnicas da sua região, pedindo para o serviço. Então, eu não sei quanto que eu vou cobrar para instalar um SSD, liga para 3 assistências técnicas, fala que você tem um notebook, que você quer colocar um SSD de tantos gigabytes e tal, quanto que eles cobram, e assim você já fica com uma ideia. E eu sei que eu tô devendo, pessoal, para um próximo vídeo aqui da série, explicar como usar anúncios pagos para atrair clientes para assistência. Isso eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Em um momento próximo, eu vou expandir mais essa assistência nossa aí, super legal, né? E aí eu vou fazer isso de anúncios pagos também, procurar tráfego pela internet para chegar na nossa assistência. Tem a questão do Google, Facebook, várias formas aí de a gente conseguir isso. Aí, pessoal, também uma coisa, eu tenho um link aqui na descrição desse vídeo para os materiais para começar uma assistência técnica, para os SSDs, RAM, memória RAM, tudo recomendado, que eu deixo lá no meu site. Então tem recomendação para tudo isso que te ajuda. O que eu preciso para começar uma assistência técnica, ferramenta, material e tal. E muito legal também, é um e-book gratuito que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é um e-book de reparos e upgrades em notebooks. Então, essa questão de colocar o SSD, várias formas de colocar SSD, memória RAM, trocar tela, trocar bateria, trocar carregador, tudo que você pode fazer no notebook, eu explico nesse e-book que é gratuito e eu vou deixar para você baixar. Esse vai ser uma ferramenta muito útil para você que ou tem uma assistência ou faz esse serviço para seus amigos, para as pessoas. Ter esse e-book vai te ajudar bastante na sua jornada, então pega esse notebook que ele é gratuito aqui na descrição do vídeo. Vamos então agora começar o serviço, porque a gente falou sobre assim, preparar o serviço, né, alinhar tudo com o cliente, que é muito importante essa etapa, e espero que você tenha gostado dessa parte, porque isso é crucial para o sucesso do seu negócio. Você ter um bom relacionamento, deixar bem claro, muita honestidade, comunicação clara, e aí agora a gente vai para a parte técnica, que é realmente fazer aí o upgrade do SSD e colocar aí o Windows nesse notebook. Então o que a gente vai precisar? É bem simples, a gente vai precisar de um SSD, inclusive você precisa ter o SSD na sua casa? Nem precisa, né? Porque olha só, vou te mostrar aqui. Esse SSD que eu vou colocar é um Patriot Burst. Se eu for no Mercado Livre e comprar ele hoje, amanhã ele chega. Amanhã, domingo, pessoal. Hoje é sábado. Se eu comprar ele, domingo ele chega. Aqui, foi o preço que eu passei para ele, 160, né, que eu passei. Então, assim, é bom ter um ou outro SSD em estoque, mas se você não tiver tudo, pessoal, você compra na internet também. Hoje o Mercado Livre, esses outros sites aí entregam super rápido, né? Então, assim, acho que a questão do SSD, mesmo se você não tiver, você pode comprar. Mas aqui a gente vai precisar do SSD, desse adaptador, que eu recomendo que você tenha. Um SSD, um adaptadorzinho aí na sua casa. Esse aqui é para colocar o HD depois. E a gente vai precisar de um pendrive com o Windows 10, que a gente já passou. E aí, pessoal, eu não vou ficar aqui reinventando a roda. Eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal como que coloca o Windows 10 no pendrive, como formata o computador. Eu vou só passar pelo processo bem rapidamente aqui, porque o mais importante é ensinar você a ter assistência técnica. E cada procedimento eu já detalhei em outros vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes da gente começar qualquer coisa, a gente vai ter que desligar completamente esse notebook. Então desligamos esse notebook, vamos remover a bateria dele. E é assim, pessoal, peguei um notebook novo, não sei como abrir ele, tô inseguro, não vou fazer também cagada no notebook do cliente. Olha só, no próprio site da Dell tem inclusive um vídeo que ensina a abrir o notebook da Dell. Esse notebook específico, ó. Mesmo se tiver dúvida, a gente encontra vários tutoriais na internet, é só a gente ter um modelo do notebook aí. Eu nem vou precisar consultar porque esse notebook é bem fácil de abrir, mas se a gente tiver qualquer dúvida, não vamos também passar raiva, né? Vamos fazer o negócio direitinho, não vou arriscar estragar o notebook de um cliente aí, né? Uma coisa, pessoal, que eu tava querendo desenvolver é um kit de ferramentas e tudo que você precisa para montar a sua assistência técnica do Tecnologia, entendeu? E aí fala, se você quer começar uma assistência técnica, você compra esse kit que, sei lá, custa 200, 300 reais e já vem com todas as ferramentas, tudo que eu recomendo para você montar a sua assistência técnica. Seria talvez uma coisa legal, né? Porque aí, tipo, quem quiser fazer isso com um valor fixo, já consegue abrir sua assistência e começar a ganhar dinheiro com isso. E o que eu falo, pessoal, da importância da gente mapear de onde a gente está tirando cada parafuso, é porque isso aqui, ó, tem parafusos diferentes. Então eu sei de onde eu tirei eles, para depois na hora de voltar também não me dar confusão.
Uma coisa também que vale mencionar, né? Eu faço esse conteúdo todo, essa série, para ajudar você a criar sua assistência técnica, fazer esses reparos de notebooks. Não custa nada deixar um like aí no vídeo, né? E quando você precisar comprar também um SSD, algum equipamento, compra pelo link aqui do canal, que você ajuda muito a gente. Não paga nada mais por isso, é o mesmo preço se você comprar pelo nosso link. Vai ajudar bastante a gente continuar com essa série de conteúdos gratuitos aí para você desenvolver o seu negócio ou seu aprendizado mesmo no assunto, né? Esse notebook aqui, pessoal, também está no próprio manual do notebook, mas isso a gente consegue ver pelo teclado ser removível, que a gente precisa remover o teclado antes também de remover a tampa de baixo, senão a gente até causa um dano no notebook. Quando o teclado é desse tipo aqui, que a gente vê que ele é realmente destacável, normalmente a gente precisa realmente tirar o teclado antes de tirar a base dele. Aqui, ó, a gente tira primeiro essa parte aqui de cima do teclado e aí a gente desliza ele, ó. É assim que estava mesmo explicando no manual, pra gente não ter nenhum problema, ó. Desliza e pronto, removemos. Aí, ó, o teclado sempre tem que levantar essa coisinha aqui, ó, pum, e pronto, desconectamos. Depois, para conectar, é só voltar e descer ele. Olha, é até legal um comentário. Dá uma olhada aqui, ó, o fã dele, a ventoinha não tá muito suja. Então, provavelmente a gente não vai ter que preocupar em fazer uma limpeza interna. Se a gente fosse fazer uma limpeza interna, a gente ia falar pro nosso cliente, claro, ia cobrar por isso, né? Vou fazer limpeza interna gratuita, que isso dá também um baita trabalho. Agora, o que ajuda muito a começar a abrir o notebook é essa paletinha aqui de plástico, ó. Aqui, ó. Por aqui que a Dell mesmo recomenda começar a abrir o notebook. Por essa parte de baixo, e aí a gente vai subindo, ó. Pronto. Removemos aqui a tampa. E olha aqui, pessoal, a importância da gente trabalhar num ambiente organizado. Ignora os cabos ali embaixo, mas o que eu quero mostrar para vocês é a mesa aqui de cima. Então, olha só, deixar tudo organizadinho, o que a gente for tirando, para depois ficar fácil da gente voltar para o lugar, né? Então, deixar uma mesa limpa, organizada, ampla. Eu deixo um notebook aqui para consulta de algum manual, alguma dúvida que eu tenha. Então, fica tudo aqui, ó. E aqui fica o Bilbo. O Bilbo fica aqui acompanhando o vídeo, né, Bilbo? Agora que a gente abre o notebook, é sempre interessante a gente dar uma olhada nas opções de upgrades, esse tipo de coisa, né? Se tem mais slot de memória RAM, se tem slot M.2. Aqui, ó, ele tem 8 GB de RAM, a gente poderia aumentar essa memória RAM DDR4, deixando mais memória RAM. Outra coisa, até o último notebook aqui do canal, não sei se vocês se lembram dessa série, eu medi a tensão da bateria do CMOS, essa CR2032, e era para dar 3 volts ou mais, né? Na verdade, mais que 2,7 e deu menos. Essa daqui, ó, 3,05. Essa bateriazinha aqui tá boa ainda. Se a gente fosse trocar a pasta térmica dele, aqui também não tá muito difícil, ó. Era só tirar esses 4 parafusos. Tem isso também no e-book que eu deixo na descrição sobre reparos e upgrades. Eu falo também sobre troca de pasta térmica, isso tudo. Tem links de recomendação de pasta térmica também. Mas se tivesse sujo, se fosse um notebook antigo, a gente poderia trocar aqui. Como eu acho que não vale a pena trocar, esse notebook não é tão antigo e o cliente não falou nada de problema de temperatura, também a gente não quis cobrar por esse serviço, eu acho que não vale a pena empurrar esse tipo de serviço para ele, mas se a gente achasse, se fosse o caso, né, a gente poderia fazer esse tipo de serviço também. Eu tô dando uma viajada aqui na placa-mãe dele, mas o foco nosso aqui é no HD. Tiramos o HD, desencaixei, coloquei da mesma forma aqui. Agora, o HD, é bem simples o processo da gente fazer aquele HD externo. Olha só. Sim. Depois é só a gente entrar com ele no computador e configurar. Mas, ó, a parte física é isso daqui que vocês estão vendo. E a gente conecta também. Se a gente esquecer esse tipo de conexão aqui, não vai reconhecer o SSD. Você levanta esse negocinho, puxa aqui por cima, encaixa e aí desce, ó. Desceu. Encaixou. O problema também que dá muito em notebook é essas dobradiças aqui que acabam dando problema com o tempo. Tem que ficar sempre de olho, às vezes tem que fazer uns reparos aqui nessas dobradiças também. Uma coisa boa dessa ferramenta elétrica é que ela também não te deixa aplicar muito torque a ponto de espanar a cabeça dos parafusos, porque
porque ela chega num torque final lá e ela já para. Então isso é uma vantagem também, viu? São muitos detalhezinhos, né? Tem que ter bastante paciência, organização, calma. E com o tempo vai ganhando experiência aí de como fazer esse processo, né? Não é do dia para a noite que você vai abrir um notebook e abrir rapidamente, mexer tudo rápido, né? Eu já abri muitos e mesmo assim ainda tem que ter paciência, tem que ir com calma. Alguns demoram, outros são mais rápidos. Então, ó, todos os parafusos que tiraram, voltaram para o notebook. Esse é um check bem saudável, que foi feito tudo certinho. Agora a bateria. Agora vamos conectar o notebook na tomada. E a gente vai colocar o nosso pendrive com o Windows 10. Aí, pessoal, é o seguinte, agora é só o processo da gente inicializar pelo pendrive e fazer a formatação e instalação do Windows. Não tem segredo nenhum, eu já ensinei em outros vídeos. A gente vai instalar o Windows completamente e depois os drivers. No site da Dell, a gente encontra os drivers para esse modelo específico, a gente vai instalar e deixar tudo funcionando perfeitamente. Quando estiver pronto, a gente entrega para o nosso cliente. Não deixe de conferir os links que eu deixo na descrição e o e-book gratuito que vão te ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo da série Assistência Técnica. A gente se vê que a gente continua crescendo e aprendendo juntos como dar manutenção em notebook e criar um negócio a partir disso. Um abraço e até mais, pessoal. Valeu!